Saudações, amigo produtor rural! Estamos começando mais um programa Caminhos do Produtor. Desde o ano passado, uma comissão de conciliação criada pelo Supremo Tribunal Federal e composta por vários setores da sociedade tem trabalhado para pacificar os conflitos envolvendo demarcação de terras indígenas no Brasil. A FamaSul é uma dessas entidades que representa o setor produtivo na comissão. O ponto central dessa complexa discussão é o marco temporal das demarcações, que continua indefinido, se conta antes ou a partir da promulgação da Constituição de 1988. Esta semana, o STF apresentou à comissão a proposta de minuta para alterar a lei do marco temporal, que serão discutidas até o seu termo final ainda em fevereiro. Para falar dos trabalhos da Comissão de Conciliação, o nosso convidado desta edição é o presidente da FamaSul, Marcelo Bertoni. Presidente, bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Muito obrigada por aceitar o convite para vir aqui esclarecer ao produtor rural, não só do Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui no Caminhos do Produtor, falando com o produtor sul-mato-grossense, mas que a nossa voz ecoe aí para todos os estados, porque todos os produtores do Brasil amargam a insegurança jurídica causada pela questão indígena. E tudo isso que está acontecendo no Supremo vem à tona nas manchetes, nos jornais, na rede social. E muitas vezes essas notícias não são exatamente o que está acontecendo e o produtor rural fica bastante ansioso e preocupado. Então, Marcelo, conta para nós um pouquinho o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, de onde veio a criação dessa comissão, como que se deu toda essa composição para termos esse debate na Suprema Corte. Obrigado, Luana, pelo espaço, obrigado por estar aqui. Eu acho que é um espaço de muita relevância, porque aqui a gente pode esclarecer muitas dúvidas que o produtor está tendo aí. Bom, essa junta de conciliação começou numa briga lá atrás, desde quando a gente aprovou a lei do marco temporal, né? Desde quando, aliás, antes disso, quando os ministros derrubou lá atrás o marco temporal, o Congresso trabalhou e a gente conseguiu aprovar uma nova lei com o marco temporal dentro desta lei. E aí, logo depois, os partidos de esquerdas foram e entraram com duas ADINs, né, que é a ação direta de inconstitucionalidade desta lei, e nós entramos com o ADC, ação direta de constitucionalidade pela CNA. E aí, o ministro, inteligentemente, e aí tem que dizer que o Gilmar Mendes montou essa comissão para a gente discutir, porque nós sabíamos que se fosse para plenário, e provavelmente o ministro sabia também, que ia acontecer, que nós íamos perder de novo. Então essa lei teve ela foi aprovada, teve vetos do presidente Lula, nós derrubamos o veto, colocamos ela de novo à prova. Então o que o ministro quer com essa junta? Ele queria conciliar a lei, a decisão deles, do STF, e os vetos do presidente. Então essa discussão, que nós estamos aí há 6 meses praticamente discutindo, mais de 100 horas de discussão, é em cima de todo esse aparato. Desde como seriam os processos que a FUNAI, que são obscuros, a gente nunca fica sabendo. Então, o que a gente decidiu lá desde o começo? Que os 2 temas mais polêmicos ficariam para o final. Os temas mais polêmicos para nós eram o marco temporal e mineração. Então nós viemos discutindo outros assuntos, inclusive procedimentos da FUNAI, como que seria o pagamento, como seria a retenção, como que o produtor ficaria no caso de invasões, que a gente quer que cumpra as reintegrações de posse que não são cumpridas. Então tudo isso veio discutindo, veio se entrando em alguns consensos e muitas das vezes não, porque são interesses completamente diferentes, e onde o STF pegou tudo isso que foi discutido e colocou numa minuta. Essa minuta tem 94 artigos e só em 16 teve consenso, então o resto tudo tá na briga de novo. E nessa última reunião foi a briga que para nós é imprescindível. Nós não abrimos mão do marco temporal, nós precisamos ter o marco temporal. E é lógico que o outro lado não quer o marco temporal. A gente precisa ter
um crescimento na mineração. Nós hoje, os produtores, somos dependentes totalmente de fertilizantes de fora, sendo que nós temos aqui. Então nós precisamos avançar nessa discussão. E isso também foi uma decisão do grupo de colocar essas duas pautas, muito difícil, agora no final. E aí ocasionou todas muitas são fake news, né? A gente sabe que muito jornalista às vezes tem um viés de soltar uma matéria um pouco mais maldosa e causa todo esse constrangimento para o produtor, essa falta de segurança. Bom, então, basicamente, o Supremo tinha derrubado o marco temporal, o Congresso fez a lei do marco temporal, essa lei do marco temporal teve a sua constitucionalidade questionada no Supremo, e o ministro poderia ter julgado a liminar para suspender a lei do marco temporal e submetido isso ao Pleno. E aí é uma coisa que eu sempre falo, Marcelo, qual é a expectativa do produtor rural de nós termos o questionamento da constitucionalidade do marco temporal no Pleno do Supremo? Estávamos falando um pouquinho antes de começar a gravação, é guilhotina na certa, né? O produtor rural hoje, no Pleno do Supremo, é guilhotina com certeza. Então, essa comissão criada, ela acabou nos dando ali um espaço, pelo menos, para nós tentarmos ganhar um pouco mais de força no debate, e muitas vezes um tempo, né, também, porque nós estamos desde o final do ano passado, já vamos aí para final de fevereiro, e os debates ainda continuam aquecidos. Conta para nós um pouquinho, Marcelo, como é que tem sido para você, porque assim, é muito fácil o produtor rural olhar para o presidente da FamaSul, que nos representa na comissão, e dizer, por exemplo, você não devia ter aceitado, ou você deveria ter se pronunciado de forma mais firme. Só que onde está o seu mandato, Marcelo? Você não tem, você não é parlamentar. Os próprios parlamentares, quando falam muitas vezes algumas coisas, estão sendo retalhados. Então é importante também, eu queria que você falasse um pouquinho como é que está sendo na prática estar naquela comissão, os seus limites, as suas limitações, enquanto apenas um representante do agro da FamaSul, você não tendo esse status de parlamentar, para que nós tenhamos também lisura nas comparações de posicionamento, como é estar nessa comissão? Olha, é uma comissão muito difícil, porque você não pode falar tudo que você quer. Muitas das vezes você você pede a fala, ela é dada ou não, dependendo da discussão. Você não pode ser agressivo, você tem que ter um controle emocional muito grande, porque você escuta muita coisa ruim do nosso setor, porque ali você tem que entender que nós somos a minoria, não somos a maioria dentro. Então, uma das coisas que me dificultava muito era, a gente sempre fala em invasão. Lá dentro eu não posso falar em invasão, lá eu tenho que falar que é retomada. Eu tenho que conviver com retórica que a gente não pode questionar, porque os juízes não permitem, né? Então, dentro de uma corte, dentro do STF, dependendo da agressividade que eu for, eu vou para papuda, né? E eu não posso. Então, das propostas, eu sempre falo para o produtor que me procura, às vezes vem muito produtor, me procura, eu recebo todo mundo. Eu sempre falo o seguinte, não é fácil você decidir pelos outros, principalmente em momentos que você não tem como estar ligando e consultando. Aquela decisão é o melhor para aquele momento. Então, eu quero que o produtor tenha tranquilidade, por mais que, de repente, saiu ruim. Podia ter saído muito ruim, ou muito pior. Se sair ruim, agradece, porque não é fácil ter chegado neste momento, nessas discussões. Porque eu não tenho força suficiente, e nenhum parlamentar, mesmo o parlamentar esbravejando e gritando, a decisão dentro do STF é do STF. E aí eu quero que o produtor tenha tranquilidade também, porque não é porque o STF está escrevendo uma lei, que não é a função dele, na verdade, mas que ele está tentando fazer existe um conflito de poderes hoje no Brasil que é nítido. Então, o Gilmar Mendes tentou fazer uma conciliação entre esses poderes também. Nós temos um Congresso que está acirrado com o STF, um STF que está acirrado com o Congresso, aonde tem um governo que está acirrado também com o nosso Congresso. Então, ele está tentando fazer uma conciliação dos poderes.
E não é porque está sendo escrito lá dentro que isso vai valer, porque este projeto, que provavelmente em votação nós iremos perder dentro do STF, a gente sabe disso, mas isso vai para o Congresso, isso vai para o Senado, isso vai ser discutido na Câmara, porque vai ter que ser votado pelos parlamentares. Então, se nós não conseguimos ter o marco temporal dentro da junta, e isso tem que ser explicado para o produtor, nós vamos colocar ele no Congresso. O que vai acontecer lá na frente? O Congresso vai escrever em cima disso. E aí nós vamos aprovar ou não isso. Mas o STF pode ir lá na frente tentar derrubar? Ele vai derrubar uma coisa que ele ajudou a escrever? Então, assim, tudo isso, existe um jogo político dentro desse ecossistema que tem lá, que muitas das vezes o produtor não fica sabendo. São informações que a gente tem, são ações que a gente faz que não vai para o produtor. Então, o produtor ele tem que ter a tranquilidade de que o Congresso vai trabalhar em cima disso, porque é eles que vão votar. Então, não é porque vai sair de lá de dentro que vai sair dessa forma. Pode sair um texto ruim que nós podemos melhorar na Câmara e aí fazer um acordo para que se tenha uma votação. Bom, então, além do assunto, a pauta já ser altamente complexa, que nós estamos tentando conciliar realidades inconciliáveis, né, marco temporal e indigenato, fica muito difícil nós que trabalhamos nessa pauta entender como trazer uma conciliação, considerando inclusive que agentes ali desse debate não estão abertos ao diálogo. Essa é uma outra questão ponderante. Mas além da complexidade da pauta, tem toda a complexidade política que envolve essa comissão, como você acabou de colocar. É uma comissão que, de certa forma, tenta distensionar um acirramento entre Congresso, Supremo e Presidência da República. E a pauta já é também bastante sensível. Então, nós podemos ficar relativamente tranquilos, porque o Supremo não legisla. Exato. E esse texto que vocês vão debater e votar na próxima reunião, ele vai ser submetido ao Congresso Nacional, porque são os nossos parlamentares que fazem as leis. Exatamente. Só que, vamos supor, você falou assim, que nós vamos perder. Provavelmente nós vamos perder. Perder em que momento? Perder agora, Sim. na próxima comissão, na votação desse texto Sim. que o ministro apresentou. Mas se, hipoteticamente, nós ganhássemos, antes de ir para o Congresso, tem que ir para o Pleno do Supremo? Sim, primeiro vai para o Pleno do Supremo, né? Provavelmente, eu não sei se algum outro ministro vai querer modificar ou colocar alguma coisa, o entendimento deles. Esse texto pode ser modificado. E aí sim vai para o Congresso. E ali é onde a gente vai trabalhar para mudar o que de repente não tiver em acordo com o que nós pensamos. Nós temos muita coisa, Luana, aqui que convergiu. A gente conseguiu fazer com que uma das coisas que eu acho que um dos ganhos nossos foi levar o sentimento do produtor lá dentro. Eles não conhecem, eles não sentiam e eles não sabem da história. Então eu acho que isso para mim foi um ganho, você conseguir mostrar a visão do produtor e o cara entender que existe 315 etnias e um monte de índio também que nos apoiaram porque querem produzir nas áreas dele. Então eu tenho vários indígenas que estão apoiando a nós lá dentro, porque as etnias são várias. Tem 305 línguas, nem eles se entendem, e que tem muitos que querem produzir. Nós estamos tentando fazer isso também, que ele tenha produção na área. Então, que o produtor tenha essa sensibilidade de entender que a decisão final, é lógico que vai ser o Congresso. Eles podem lá na frente questionar o que o Congresso fizer? Podem. Mas a gente está partindo de um pressuposto que nós vamos conseguir acalmar os ânimos geral entre STF, os senadores e os deputados, para tentar amenizar a situação. Bom, poderia ser muito pior se o ministro tivesse julgado, porque seria guilhotina no Pleno. Estamos ganhando, pelo menos, espaço de debate, tendo a comissão. Agora, nem tudo está perdido. Neste texto, que vai para votação na próxima sessão, nós temos ali alguns pontos muito
positivos para o produtor rural, em Sim, especial em relação ao procedimento de demarcação. exato. Conta para nós, Marcelo, como era o procedimento demarcatório lá pelo decreto 1775 e o que trouxe esse texto de inovação que vai permitir uma maior transparência ao produtor rural, porque eu vejo como sendo atualmente um dos melhores pontos ali que nós Sim. podemos dizer que seria um ganho para o produtor. Antigamente a FUNAI já chegava com tudo pronto, né? O produtor só sabia, o advogado só sabia a hora que estava tudo aprovado, já estava sem ter muita contestação, os laudos antropológicos, aquilo chegava pronto e o produtor ficava naquela. Ele ficava sabendo quando já estava tudo resolvido entre eles. Neste texto, nós construímos que o produtor tem que ser informado junto. Quando começar a abrir o processo, o produtor tem que estar junto, o município tem que estar junto, ou a própria federação, porque eles alegavam muito que eles não sabiam quem eram os produtores. Lógico que sabe. Quando você vai para um município, quando você vai para uma região, você sabe quem está lá. O município sabe. Então colocou-se vários atores para a gente acompanhar todo o trabalho desses antropólogos e questionar no momento. Então isso para nós foi um avanço de procedimento que a gente precisava ter. Então também a FUNAI pode propor uma junta de conciliação já nesse início, se o produtor quiser sair da área ou não quiser sair da área. Isso é uma decisão, eu sempre falo, não é decisão da federação, não é decisão do Marcelo, a decisão é do produtor o que ele quer fazer. Mas vai ter vários trâmites que esse produtor vai saber desde o começo da ação, coisa que ele não sabia, né? Que eu acho que é um dos avanços que a gente tem. Reintegração de posse para ser cumprida, isso nós estamos cobrando, estamos colocando no texto para ser cumprido em 30 dias, a reintegração de posse, no máximo um período. Quer fazer 2 juntas de negociação, faça, mas tem que ter um período de 30 dias. Também, se tiver uma invasão, que seja suspenso qualquer tipo de interesse de discussão em cima da área e que retire os índios em 30 dias, porque às vezes eles vão invadir, suspende tudo, mas eles continuam. Então, esses avanços nós estamos colocando dentro dessa minuta. Tá, então, Marcelo, para nós encerrarmos aqui os nossos esclarecimentos aos produtores rurais, eu acho que é importantíssimo ouvir de você, porque você está lá no Sim. dia a dia, todas essas centenas de horas nesse debate, e eu tive a oportunidade no final do ano passado de participar, não na comissão, mas na audiência de conciliação, que nós tivemos aí esse caso histórico lá do município de Antônio João. Foram 9 horas de debates na audiência e só quem está ali sentado entende a pressão e a dificuldade que nós temos de estabelecer esse diálogo. Então é muito bom ouvir isso de você, que está ali sentado em todas as reuniões, todas essas horas nesse debate. Mas a importância de trazer para o produtor. E agora, para nós encerrarmos esses esclarecimentos, se nós vamos ter agora a votação desse texto que foi apresentado, o texto vai para o Pleno do Supremo e alguma coisa sairá do Pleno do Supremo, ou da forma como ele está, ou com diversas alterações, e isso vai para o Congresso Nacional. Nós estamos em 2025 e 2026 já é ano eleitoral. Então, este governo tem mais 2 anos, né? E Sim. depois nós estaremos já em ano eleitoral para a troca de todos os parlamentares e do nosso presidente da República. A minha pergunta é, primeiro, nós estamos com tempo hábil na sua expectativa, claro, você não tem como afirmar isso, mas o seu sentimento, você que tem estado tanto em Brasília, você acredita que o Congresso deste exercício enfrentará este texto? Se enfrentar, ou seja, dentro dos próximos 2 anos no máximo, se enfrentar, nós temos hoje uma realidade política apta a trazer novamente o marco temporal, porque tem a PEC também tramitando. Se isso estivesse hoje no colo do Congresso, nós conseguimos replicar o que conseguimos na lei do marco temporal, que nós temos uma lei ordinária aprovada com quórum de PEC. Se fosse hoje, nós conseguiríamos? Conseguiríamos. Eu acho que uma das coisas que nós estamos trabalhando também é que não haja essa votação na próxima. Que se não vai ter consenso, não tem que ter votação. E esses ministros que decidam o que tiver que fazer, porque não é a decisão final. Então não precisa ter votação. Isso é um trabalho que a gente está trabalhando também para que não tenha.
Então, de repente, a gente nem vai perder ali no plenário. Porque eu falo que vai perder porque nós somos minoria. Então, dificilmente uma votação, o governo vai votar comigo. E o voto Minerva é do governo. Então, na nossa conta, mesmo que estando todos os atores, nós vamos perder porque o voto vai empatar e o Minerva é o governo. Mas nós estamos trabalhando para tentar não votar isso e deixar que a decisão deles lá na frente, eles que resolvam o que foi feito. Mas nós estamos trabalhando também, dependendo do que acontecer na próxima semana, para que se a PEC 48. Então, já está em negociação com o presidente da Câmara, Davi Alcolumbre, ela está na CCJ, nós já tivemos uma movimentação, eu tive lá na terça-feira, que eu saí da segunda, na terça eu passo na frente parlamentar e dou todo o andamento do que aconteceu, eu explico para a frente parlamentar. Então, nós já estamos trabalhando, sim, a PEC também. Então, de todo jeito, nós não estamos parados só com isso. Nós estamos fazendo outros movimentos para que a gente tenha a segurança jurídica do marco temporal aí aprovado. E isso eu tenho falado muito lá dentro para os ministros. O Congresso já mostrou o que ele quer. Quem faz lei é o Congresso. Se vocês não colocarem aqui, nós vamos colocar lá. De todo jeito vai colocar, mas aí vai ter discussão se eles vão chamar para briga. Bom, em 2026 tudo pode mudar, né, Luana? A briga pode estar mais favorável para o nosso lado. E vai estar. Tudo, se Deus quiser. E vai estar. Você disse que o governo vota contra você diante das circunstâncias. Certo. Ainda bem que vota, né? Significa que estamos do lado certo. Exatamente. Presidente, muitíssimo obrigada. Que isso. É uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa da Acrisul, Caminhos do Produtor. Eu quero aproveitar a presença do meu presidente da FamaSul, Marcelo Bertoni. Vamos mandar um abraço também para o nosso presidente, Guilherme Bunlai, que é o responsável por esse programa, por levar a informação para o produtor rural. Então, muito obrigada mais uma vez pela paciência, por estar aqui conosco e pela garra e pela força à frente da defesa do produtor rural em todos esses debates. Muito obrigada. E não será a última. Não. Queremos o presidente da FamaSul muitas vezes aqui ainda, porque muita água vai passar por baixo dessa ponte. Se Deus quiser. Muito obrigada. E a você, produtor rural, tenha a sensibilidade também de entender as dificuldades que os nossos representantes enfrentam e saiba, as nossas entidades estão trabalhando por nós, produtores rurais. E eu venho falando isso em todos os programas. Você é produtor rural? Qual a sua aproximação do seu sindicato rural? Você já procurou o seu sindicato rural? Ficou sócio? Você é sócio da Acrisul ou vem na Acrisul só na Expo Grande? Faça parte das entidades que nos representam, porque eles estão fazendo um trabalho gigantesco por nós, podem ter certeza disso. Eu quero agradecer mais uma vez a sua companhia neste programa e fique com a gente, porque nós teremos mais um bloco de Caminhos do Produtor. Estamos voltando com mais um bloco do programa Caminhos do Produtor. Neste bloco, vamos tratar de outro tema que vem ganhando bastante discussão entre os produtores rurais. Estamos falando da ratificação das terras de faixa de 150 quilômetros da fronteira. A Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul regulamentou o procedimento para essa ratificação de registros imobiliários das propriedades. E tem uma série de exigências. O prazo para ratificação de áreas superiores a 450 hectares é 22 de outubro deste ano. Quem não o fizer, corre o risco de ter o seu imóvel registrado em nome da União. Para tratar desse assunto, do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, o CCIR, e outros relacionados, os nossos convidados são os advogados Marcel Sabala e Caroline Stefanini. Sejam bem-vindos, doutor Marcel. Obrigada. Doutora Caroline, é um prazer recebê-la aqui, a primeira vez em nosso programa. Muito obrigada. E quero dizer que é uma satisfação ter mais uma mulher ao meu lado para fazermos esse programa. Muito bem-vinda. E vamos hoje conversar com os produtores rurais. Estamos falando de certificação de imóvel em faixa de fronteira. Doutor Marcel, o que significa isso? Tudo bem, Luana? Muito obrigado. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, defendendo os produtores, defendendo os associados, tanto da Acrisul quanto dos sindicatos,
é importante essa abertura que você nos dá para a gente poder levar essa situação. O que tem acontecido? Essa lei, a Lei 3.178, é uma lei de 2015, de 22 de outubro de 2015, que exige justamente a ratificação das propriedades na região de fronteira. A região de fronteira até 150 quilômetros da fronteira. Então, nós temos hoje no nosso estado 79 municípios, dos quais 45 se encontram dentro dessa faixa de fronteira. O que vem acontecendo? A União exige que seja feita essa ratificação para você garantir a sua propriedade. E trata muito sobre a segurança jurídica, né? A gente teve um bloco anterior justamente falando sobre a questão da segurança jurídica e a gente tem percebido que é o seguinte: os produtores rurais, eles não têm cumprido com essa ratificação. O que isso acarreta? Existe um risco de perda da propriedade, essas áreas voltarem para a posse da União e você ficar como posseiro. Isso é um grande perigo. O prazo final é dia 22 de outubro de 2025. Então, a gente já está perto do prazo final. Quase vencendo. Quase vencendo. E já foi prorrogado, inclusive, né? É importante ressaltar isso daí, que esse prazo já foi prorrogado, então a gente não tem sinalização do Congresso de que seja prorrogado novamente. Se o prazo já foi prorrogado, significa que podemos estar no último gargalo da oportunidade dos produtores. Exatamente. E os produtores, a gente tem visto, são 35 mil propriedades no Mato Grosso do Sul que precisam fazer essas ratificações e a adesão dos produtores ela é muito baixa. Pouco se sabe, não está sendo noticiado, é uma lei que ficou adormecida por muitos anos e começaram a ventilar ao meio do ano passado. Então, tem muita gente que já tem e tem gente que não, só que a maioria não fez e não está acreditando que isso é uma coisa grave e muito séria. Doutora Caroline, por que essa ratificação? Por que na faixa de fronteira? Qual a diferença de um imóvel em faixa de fronteira ou fora da faixa de fronteira? Se eu adquirir, eu já tenho a matrícula, por que eu preciso buscar essa ratificação? Qual é a essência dessa lei? Bom dia, Luana, tudo bem? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você, com os produtores rurais, informando sobre essa situação, que é uma situação bem complexa. Primeiro, a gente precisa remontar o contexto histórico, tá? Na época do Brasil colônia, os imóveis da faixa de fronteira, os imóveis no geral, eles eram cedidos através das sesmarias para que esses imóveis fossem, as pessoas populassem e cultivassem nessas terras, né? Depois, através do Brasil Império, através da Lei de Terras de 1850, tá? Também essas terras começaram a serem vendidas. E depois, Brasil República. Acontece que, nesse meio tempo, os imóveis que foram cedidos e vendidos, eles precisam ser regulamentados, porque eles não foram regulamentados. Muitos deles foram cedidos através dos estados e não da União. Nesse sentido, teve uma falta de informação nesse meio tempo, porque na época a gente tinha uma regulamentação, os imóveis era um papel muito antigo, então assim, se perdeu muita documentação nesse meio tempo, então agora a União quer que você ratifique. O que é isso? É validar os documentos, esse título aquisitivo desde a época do originário. Passar o Brasil a limpo. Exatamente. Passar a questão fundiária brasileira nas faixas de fronteira a limpo. E por que nas faixas de fronteira? Porque a faixa de fronteira, ela, de acordo com a Constituição Federal, ela é da União. Então, por isso a União quer regulamentar isso. Constar quem é os verdadeiros proprietários, atualizar cadastro, fazer toda essa atualização. Então, por isso que eles precisam que faça essa ratificação. Então, nós, produtores rurais, reclamamos muito dessa lei. Estamos achando um contrassenso ter que ratificar aquilo que já é meu, legal e legítimo. Mas, na verdade, quando o fizermos, e faremos todos, que assim esperamos, né? Quando o fizermos dentro do prazo, nós estaremos, na verdade, colhendo segurança jurídica. Exatamente. Isso é para a garantia jurídica do produtor rural, do proprietário daquele imóvel, né? Porque esses documentos foram cedidos pela União, pelo Estado, só que já se perdeu muito documento desse, cartórios que pegaram fogo, se perderam. Então, precisa, sim, dessa atualização desses cadastros, regulamentar toda essa documentação
desde a época, né, do Brasil colônia, né? Então, é um trabalho que o produtor rural deve fazer para o seu próprio bem, para a sua própria segurança jurídica e também para minimizar possíveis futuros questionamentos em relação ao seu imóvel. Justamente. Vamos falar de uma coisa que o produtor rural não gosta muito. Prazo. Nós temos prazos para essa burocracia. Conta para nós, doutor, a questão Exatamente. do prazo. A gente quer justamente chamar a atenção para isso, porque o prazo é 22 de outubro para a gente fazer o pedido, protocolar o pedido. Então, o nosso prazo final é 22 de outubro deste ano. O que acontece? Como eu disse anteriormente, são 35 mil propriedades no Mato Grosso do Sul. O pedido, o processo de ratificação deve ser feito na sua matrícula no município onde encontra o seu imóvel. O que acontece? É quase que impossível os cartórios darem conta de fazer isso, porque dentro dos documentos necessários para que a ratificação seja feita, nós precisamos fazer a cadeia dominial daquele imóvel. E é extremamente demorado. Os cartórios eles estão extremamente sobrecarregados de demanda do dia a dia do corriqueiro, mas também por conta disso. Então, a gente tem visto uma demora de 90 a 120 dias de alguns cartórios no interior. Então, o produtor que esperar, ele corre um grande risco de perder esse prazo. Então, o que a gente recomenda? Procure um quanto antes, fala com o seu advogado, procura a Acrisul, procura o jurídico da Acrisul, procura o Sindicato Rural da sua cidade. Todos estão sendo informados. A FamaSul fez um trabalho maravilhoso quanto a isso, sempre com o objetivo de informação. E é o nosso objetivo hoje, justamente bater em cima disso. Nós temos um prazo que nós não sabemos se ele vai ser prorrogado, porque ele já foi prorrogado. Então, o prazo é curto, é muita documentação, é criterioso, é burocrático e é importantíssimo que seja feito. Não tem os documentos. Chegou lá, não fiz, doutor, não fiz, está faltando 30 dias. Faça o protocolo, garanta a sua propriedade da sua terra. Faça, depois corre atrás de documento, procura um especialista, mas não deixa passar esse prazo. Quem não fizer a ratificação dentro do prazo corre o risco de perder o seu imóvel. Perde a propriedade. Doutora, duas perguntas. Nesse Primeiro, caso, desculpa. pode falar, imagina. Inclusive, a própria cartilha da FamaSul, que é o que está norteando o nosso serviço, ela deixa claro, você perdendo esse prazo, não fazendo, você perde a propriedade. Não quer dizer que a União vai te tocar da sua área. Porém, você vai ter uma dificuldade em ter a sua, por exemplo, financiamento, né? Porque você não consegue tirar financiamento. Você pode ter a sua inscrição estadual cancelada, porque a propriedade não é sua. Você vira um posseiro. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. O que a gente sabe? Que vai prejudicar, inclusive, a sua atividade rural, o seu dia a dia. Não quer dizer que você vai ser expulso da sua área. Porém, você não tem mais garantia de trabalho, você não tem garantia da sua atividade desenvolvida ali dentro. Fora que, perdendo a propriedade, você vai precisar entrar com um processo jurídico para requerer essa propriedade novamente. Então, é oneroso, é complicado para o produtor. A gente sabe que tudo vem em cima do setor produtivo, né? Parece que é um caça às bruxas, né? Mas, infelizmente, é isso que acontece. Então, assim, faça. Por bem, faça, para não ter problema. Em tese, esse bem ele seria incorporado ao patrimônio da União. Como vai ser feito isso, nós não temos nenhuma noção, porque não tem nenhuma lei que vai regulamentar, que está regulamentando isso, e a gente tem essa insegurança jurídica. Então, como seria feito isso, nós não sabemos. Mas, em tese, seria a consequência de não fazer dentro do prazo. Então, um recado objetivo para o produtor rural. Na dúvida, providencie a documentação necessária, que é simples, faça um requerimento e protocole no cartório de registro de imóveis. Ponto final. Essa é a orientação e dentro do prazo, claro. Falando em documentação necessária, doutora, nós já sabemos que precisamos da cadeia dominial. Isso. A cadeia dominial é quando você pega a sua matrícula atual, vai no cartório de registro de imóveis e vai buscando as matrículas anteriores, até chegar naquela matrícula que nós chamamos de matrícula originária, que passa do estado de Mato Grosso do Sul para o particular pela primeira vez, quando então aquele imóvel foi de fato inserido no contexto do domínio privado. Isso mesmo. E o que mais de documentos nós precisamos? Bom, para o procedimento seria o requerimento com o pedido da ratificação, georreferenciamento para aqueles imóveis acima de 15 módulos,
uma certidão de que esse imóvel não está sendo discutido administrativamente ou judicialmente, não tem nenhum problema com indígena, quilombola, assentamento, nenhum tipo. Ou disputa de propriedade alguma mesmo. disputa Qualquer de propriedade, área que esteja em uso disputa capião, judicial, qualquer coisa. não é possível fazer essa ratificação ainda. O requerimento CCIR, CCIR, certidão negativa de ITR, de está TR, tudo em dia. certidão estadual e federal, primeiro e segundo grau. E para os imóveis acima de 2.500 hectares, precisa da aprovação do Congresso Nacional. Então, toda essa documentação ela tem que ser enviada ao Congresso Nacional, autorizada por eles, e depois, então, seria averbado e registrado lá na matrícula, no cartório de registro de imóveis. Então, na verdade, de toda essa documentação, o mais complicado seria, de fato, a cadeia dominial, e o GEL das áreas que ainda não tem GEL, desde que acima de 15 módulos. Abaixo de 15 módulos não precisa. Não tem necessidade. Exatamente. Eu acho que é muito difícil, nós temos aí um percentual considerável das propriedades rurais. Quase 100% do nosso estado hoje é já todas certificadas, né? Exatamente. Então, também acredito que não seria um considerável problema ao produtor rural. Doutora, a senhora falou CCIR. Nós temos hoje, inclusive conversávamos antes de começar esse programa, sobre um caso concreto, uma situação de um imóvel, e o INCRA, ele inaugurou um processo de fiscalização cadastral em cima desse imóvel. E assim que ele inaugurou esse processo de fiscalização, ele automaticamente, sem justificativa, suspendeu, inibiu o CCIR sobre aquele imóvel. E nós sabemos, e é isso que eu quero colocar ao produtor rural, nós tivemos algumas alterações normativas, vamos trazer essa informação ao produtor rural e destacar que o processo de fiscalização, ele não fiscaliza só a questão ambiental, a questão da produção, da produtividade da área, da legalidade e legitimidade documental, mas nós temos um elemento ali bastante delicado que seria o trabalho escravo ou análogo. Então, às vezes tem lá um produtor rural, tem um funcionário, está lá fazendo uma cerca, um acero, alguma coisa nesse sentido. Dependendo da forma como vier essa fiscalização, podemos ter problemas. O que a senhora tem, doutora Caroline, doutor Marcel, para nos falar sobre essa novidade que nós tivemos em relação aos processos de fiscalização do INCRA para a inibição de CCIR e quais poderiam ser as consequências? Inclusive, o fato de você não ter CCIR e não apresentar ele na hora de fazer a ratificação, você não vai conseguir, porque ele é um pré-requisito. Então, você precisa apresentar o CCIR. Então, quer dizer que se o INCRA vier em cima da minha propriedade para fazer um processo de fiscalização, inibir meu CCIR, ele está me impedindo de cumprir o prazo para a ratificação do imóvel dentro do prazo da lei. Exatamente. Muito bem, então vamos explicar isso para o produtor rural. Inclusive, eu estou até com essa portaria, ela é bem recente, é a portaria 982, agora de 11 de fevereiro de 2025, regulamentando justamente esse poder que o INCRA tem de fiscalização. Antes estava suspensa essa fiscalização e agora essa suspensão foi revogada. Então o INCRA está com a faca e o queijo na mão e a portaria ela deixa clara que o foco deles é justamente nessas áreas de fronteira. Então o produtor rural que tiver irregular, o INCRA vai bater em cima. Eles estão vindo, eles sabem, na verdade eles têm mecanismos, né, suficiente, identificam quais são as áreas que estão irregulares. E aí como fala assim, é um campo escuro, obscuro. A gente não sabe até onde eles podem ir com essas fiscalizações. Porque a gente sabe que o produtor sofre sempre. Então, nós tínhamos até então um processo de certificação, um processo de fiscalização suspenso, que estava suspenso. Exatamente. E agora nós tivemos recentemente uma portaria revogando a suspensão, que revogou a suspensão, dando carta branca para o INCRA sair aí processando. Junto a isso, nós temos a lei exigindo as ratificações, que uma coisa está casando com a outra. Quem não tiver regular, o INCRA tem toda a relação das propriedades que não foram regularizadas. Então, e aí, bom, o papel primordial do INCRA é a reforma agrária. A gente não sabe o que vai acontecer. Muito bem, nós tivemos no bloco anterior, nas boas expectativas de 2026, que precisamos virar essas páginas no nosso Brasil, né? Bom, eu quero agradecer, doutor Marcel, doutora Caroline. Vocês, por favor, fiquem à vontade aí um minutinho para dar um último recado ao nosso produtor rural que tanto nos acompanha.
você, produtor rural, busque a Acresul, busque o Sindicato Rural, a FamaSul, para tirar dúvidas. O departamento jurídico da Acresul e do Sindicato Rural está à disposição para eventuais questionamentos. Na dúvida, faça a ratificação, porque se o seu imóvel estiver na faixa de fronteira, você vai ter consequências graves disso. Então, façam a ratificação. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade dada para nós e gostaria de fazer um lembrete referente ao salário educação. Eu tive a oportunidade de, alguns meses atrás, estar aqui sendo entrevistado pela Luana. Nós falamos sobre essa demanda judicial que nós entramos. Eu, enquanto advogado de algumas instituições, a gente pôde ver um trabalho incansável, tanto da Acresul quanto do Sindicato Rural. Vou puxar a sardinha para o meu aqui de Campo Grande. E o que acontece? Nós estamos, em nome do Sindicato Rural, pedindo para que os produtores, em nome da Acresul, entrem em contato com a sua instituição, com o jurídico da sua instituição, porque existe uma ação que já foi conquistada para os produtores rurais que recolheram o salário educação nos últimos 7 anos, tá? São 7 anos, porque o mandato de segurança coletivo que nós impetramos, ele garantiu o direito retroativo. Então não são somente 5, são 7, essa é a importância. E a gente está falando de 2,5% sobre a sua folha salarial que você pode restituir. E essa restituição ela é feita de uma forma rápida, porque agora só depende de liquidação. Nós fazemos as liquidações e é gerado um crédito para você produtor. Então, o que a gente tem visto? Está cada dia mais difícil para o produtor rural. Quando a instituição briga pelo seu direito, briga por você e conquista algo que te ajude financeiramente, aproveite isso daí. Caso você não seja associado, se associe. A gente sempre dá ênfase na importância de uma instituição forte para poder cada vez mais brigar pelos direitos dos produtores, que é o que a gente vê que é cada dia mais difícil, né? Doutor Marcel, falamos mesmo, né? O assunto acaba ficando esquecido, é bom lembrar o produtor rural. Em relação ao salário educação, aquele produtor rural que tem a receber, qual a documentação necessária? Como que ele sabe para descobrir se ele tem a receber, quem ele procura, como é que funciona? Olha, o contador que faça a contabilidade, ele consegue identificar. Na verdade, a instrução normativa da Receita, ela suspendeu por conta de todas as judicializações que foram feitas. Então, assim, todo produtor rural, enquanto pessoa física e que tenha funcionários e tenha folha, ele tem pago valor indevido. Então, é fato. Agora é uma questão de saber quanto. Se a minha folha é de 10 mil, 2,5%. Se é de 20, se é de 30, se é de 50, é uma questão de liquidação, é apurar. Os documentos necessários são todos vinculados ao seu contador. O que a gente utiliza para saber? São as suas folhas salariais. É aquela contribuição a outras entidades. Então, assim, tem dúvida, procure novamente, você repetitivo, procure o seu sindicato, procure a Acresul, procure o seu contador, busque informação sobre isso, porque é importante. É mais uma conquista que o produtor tem. Muito obrigada, doutor Marcel. E você que é produtor rural, nós estamos aqui hoje com o doutor Marcel e com a doutora Caroline. Os dois advogados, meus colegas, são advogados dentro do time Acresul. Exatamente. Da casa Acresul, da casa do produtor rural, aquele que nos representa. O doutor Marcel falou tantas vezes aqui da FamaSul, do Sindicato Rural. Então, você que é produtor rural, eu lhe pergunto, você já foi procurar o seu sindicato rural? Você é sócio da Acresul? Qual a sua aproximação com a FamaSul? Faça parte. São entidades que estão ali à frente de defender os nossos interesses. Doutora Caroline, espero vê-la mais vezes aqui no nosso programa. Com certeza. Vamos aí trazer muitas informações ao produtor rural. Doutor Marcel, meu muito obrigada. Eu que agradeço. E para você, produtor rural, o nosso abraço. Nosso aqui dos colegas advogados à frente do agro, mas nosso, da nossa casa Acresul. E fica aí mais uma vez para você, produtor rural, também um abraço do nosso presidente Guilherme Bunlai, que nos permite estar aqui conversando com você para levar essas informações. E esteja conosco porque nós voltaremos com mais Caminhos do Produtor.